TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Onde várias doenças, inclusive doenças crônicas, respiratórias, atacam bastante nessa época do ano. Mais uma vez, doutor, boa tarde e seja bem-vindo em nosso estúdio. Muito boa tarde, ouvintes. Doutor, mais uma vez focando e reforçando, com agora estamos vivenciando o outono, já partindo para o inverno, e realmente a gente pode observar que as doenças acabam, principalmente quem tem doença crônica, acaba realmente passando maus bocados. Para que a gente força mais uma vez, qual é as doenças que nessa época do ano é mais difícil, é mais comum aparecer, doutora? As doenças respiratórias que mais acometem nessa época do ano são as alergias respiratórias, rinite, asma. A asma nem sempre é alérgica, a asma tem outras origens também, mas bronquite, pneumonia, as vias aéreas são muito atacadas. E eu queria fazer um enfoque aqui hoje, e eu queria pedir para dirigir esse enfoque para um lugar que o pessoal pudesse abordar uma coisa que eu venho lutando há 30 anos. Até agora eu escuto as pessoas falarem de xarope. Na nossa clínica, o xarope é abolido, nós não usamos. O que eu não quero dizer, por exemplo, o corticoide para criança, ele vem na forma de elixir, então ele é um xarope. Mas eu quero abordar e conversar bastante, quero que as pessoas liguem e me perguntem, e eu vou falar muito sobre os xaropes para tosse. Essa é uma praga que apareceu por aí, que está prejudicando muita gente. E se alguém quiser fazer pergunta, por favor, não me fale em nome comercial, para não me arrumar briga com o laboratório. Fala o nome, por exemplo, a cebrofilina. É uma porcaria do tamanho de uma semana, não presta para nada, Levodropropizina é uma porcaria, não presta para nada. Eu gostaria muito de chamar a atenção, de enfocar aqui hoje para os expectorantes. Qual que é a diferença de expectorante para xarope, doutor? O xarope é só o nome, É a forma que eles dão para o elixir, Vem em forma líquida. O expectorante, ele funciona, eu vou explicar o funcionamento do expectorante. E aí vem, tinha antigamente o iodeto de potássio, pelo amor de Deus. O iodeto de potássio, e tem vários expectorantes por aí. A cebrofilina é um que é expectorante. Tem um aspecto da Hedera helix, que eles falam que tem ação broncodilatadora, expectorante, que é natural, que é isso. Isso é tudo uma conversa fiada. Às vezes você usa a Hedera helix para tratar a mãe, para parar de torrar as paciências. A tosse não é uma doença, a tosse é um sintoma. Então você tem que achar de onde está vindo essa tosse. Essa tosse minha aqui está vindo do estômago. Tem muita tosse de estômago, refluxo, Tem tosse irritativa, tem várias. Tem que achar o foco e tratar. Agora, se for uma tosse central, por exemplo, um tumor um tumor de cérebro no centro da tosse, aí você tem que usar o sedativo de tosse, aí sim está indicado. Mas esses xaropinhos que você vai em farmácia e compra aí, que o povo vende à torta e à direito, a minha briga já dura 30 anos. Eu estou aqui há 32, 30 que eu estou brigando. Que as pessoas chegam no consultório, eu fui no farmacêutico, ele me deu isso, me deu aquilo, não vou falar no nome comercial, É uma situação, doutor, por que o senhor abole essa questão do xarope? É um mercado elefante branco, podemos dizer? Eu vou contar uma história para você. A história ilustra bem. Não sei quando, mas aproximadamente 15, 20 anos. Eu estava em Recife, no Congresso Brasileiro de Pneumologia, e estava um figurão da Escola Paulista de Medicina, um alergista de um nome danado. E ele promoveu o primeiro Congresso Brasileiro de Ação Surfactante, que é um remédio que tem ação surfactante para com a tosse. Eu vou falar o nome científico, eu esqueci o nome, é mucosolvan.
né? E aí eu vi aquilo, comentei com um amigo meu de Uberaba, que é radical como eu, me ajudou muito no meu programa de tratamento de asma, de prevenção, Respivira, tudo. Falei, Santana, o que está acontecendo? Ele falou, esse cara é louco. Falei, bom, ele é louco, mas eu não vou assistir a aula dele, não. Passado um ano, ele vem em Ribeirão numa jornada. E eu fui falar com ele. Falei, doutor Charles, o senhor aqui hoje, o senhor acabou com o remédio de ação surfactante. O senhor falou que não funciona, que é puramente para laboratório ganhar dinheiro. Ele falou, Falei, então, mas lá em Recife o senhor falou outra coisa. Ele foi claro comigo, ele é judeu, ele foi claro comigo. Ele falou, desculpa eu falar judeu, eu não falei como discriminação racial de jeito nenhum, mas, né? E ele falou assim, ô garoto, fica esperto. Eu ganhei para falar aquilo. Me deu pena, a gente, sabendo que o trabalho que a gente faz aqui em Orlândia, que o meu pai fez, que eu faço, que meu filho faz, a gente fazendo tudo para fazer uma coisa dentro de uma ética estrita, uma ética imensa. Você vê um professor da Escola Paulista de Medicina falar que recebeu dinheiro para falar bem do remédio que ele sabia que não funcionava. Muito triste isso. Doutor, tem pergunta aqui. O Bisolvon xarope... Pelo amor de Deus, nem me fala nisso. Adulto, ele oferece eficácia comprovada? De jeito nenhum. Totalmente contraindicado. Totalmente. Não tem a menor... O Bisolvon, além de tudo, ele não é droga pura. Ele não é monodroga. Ele é uma mistura de várias porcarias. Pede para quem fez a pergunta aí para ler a fórmula para mim. Pode ler ao vivo aí, fala a fórmula. Eu vou falar o que um por um faz. Doutor, tem outra pergunta também. Eu tomo xarope Sabin. Posso continuar tomando? Eu disse que nome comercial é difícil. Pede para escrever o nome científico. O que seria o nome científico? O genérico. O genérico. Por exemplo, aminofilina é o nome comercial. Tem a teofilina, o nome científico, que é outra droga que está totalmente banida do tratamento de asma. Não se usa mais aminofilina há muitos anos em tratamento de asma. Doutor, o meu filho sempre uma vez por ano ele dá uma crise de tosse, tipo aquela tosse do cachorro. Ele tem 8 anos de idade, eu faço o que o senhor acabou de se referir, levo ele à farmácia e o farmacêutico sempre passa o Sequi. O que o senhor fala sobre isso? Bom, primeiro, farmacêutico não tem atribuição técnica nenhuma para medicar. Já falei várias vezes, se você se lembrar aqui. Desculpe os farmacêuticos, mas ele não tem a menor atribuição técnica para receitar nada. Por quê? A tosse de cachorro é laringite. Isso tem que ser tratado com anti-inflamatório, depende do grau, hormonal ou não hormonal. Eu sempre opto por hormonal, que são os corticoides. Todo mundo tem um preconceito muito grande contra corticoide, inclusive eu, para médico que não sabe usar. Eu sou tão preconceituoso com corticoide que eu só uso em pneumologia. Em outros lugares eu não sei usar, então não uso. Agora em pneumologia eu sei usar bem. Agora o Sequi aí, pelo amor de Deus, gente, não serve para nada, exatamente nada. Deixa eu explicar a ação do Sequi é sedativo de tosse, ele não ceda nada. Mas o pior são os expectorantes. Você já deve ter visto, você que está me ouvindo, alguém entrar na sauna a vapor, a hora que você joga aqui o eucalipto na sauna, a pessoa começa a tossir, e ele acha que ele está fazendo bonito, que ele está limpando o pulmão dele. Ele não está. O eucalipto irrita o pulmão. Irritando, ele produz mais muco, que é o catarro. Ele produz mais. Você vai eliminar o que está produzindo mais. Só isso, não limpa nada. O grande expectorante universal chama-se água. Bom, o telefone aqui com a participação do ouvinte. Alô? Marco. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar pro Carlos. Pode perguntar, ele está te ouvindo. O que a gente faz para rouquidão? A rouquidão é na laringe, é cordas vocais, não tem nada a ver com o pulmão. Entendeu? Você tem que usar, como eu falei, corticosteroides hormonais, os não hormonais,
fazer repouso de voz, e desculpe aqui uma receita da vovó: gargarejo com chá de casca de romã, uma maravilha. A romã tem um ácido que chama piereterina, que é um anti-inflamatório potentíssimo. Doutor, quando se fala nessa preocupação, e outras pessoas também podem ligar, participar, 3826-4435 para tirar dúvidas, porque hoje tem muitas, não sei se é uma facilidade, um comodismo das pessoas. Ao invés de buscar um profissional da saúde, muitas vezes se recorre a uma farmácia e as pessoas mesmo se medicam na farmácia. Ao invés de ir na farmácia, talvez comprar um xarope, o que o senhor indica então para que as pessoas utilizem, num caso de uma tosse, qual que é um medicamento caseiro? O que o senhor indica a essas pessoas, doutor? Eu indico o seguinte, olha, eu estou de segunda a quinta no NGA atendendo, e tem mais colegas lá, mas eu sou pneumologista, eu sou o único da cidade, eu tenho um consultório, tenho um hospital. Não se automedique. Me procure um colega para que possa, né, dar uma orientação boa. Porque volto a dizer, a tosse não é doença, a tosse é sintoma. Você pode ter um refluxo, você pode ter uma laringite, são vários sintomas. Então não adianta chegar, eu quero um xaropinho para tosse. Aí vem o senhor farmacêutico, que mais uma vez, me desculpe, mas não tem atribuição técnica para isso, e dá lá essa porcaria que a moça acabou de falar aí, dá outra coisa, uma cebrofilina, dá aminofilina, e dá isso e aquilo, e não vai levar em nada, vai levar uma gastrite, uma taquicardia, mais nada. Doutor, tem uma outra paciente aqui, eu tomo xarope Vic indicado pelo meu farmacêutico. Tenho que parar de tomar? E o que posso tomar no lugar? Ela pergunta também para tentar sanar tosse, doutor. O Vic é o que eu acabei de falar do eucalipto, ele irrita o pulmão. Você começa a tossir e irrita o pulmão. Agora, o que eu te aconselho é fazer o seguinte: procure um colega, você tem que identificar a origem da tosse. A tosse está vindo da onde? Uma irritação da laringe. A maior causa de tosse não é pulmão, a maior causa de tosse é sinusite. Quais são as tosses mais comuns, doutor? Da onde vem? A sinusite. Da sinusite. Sinusite. Tosse crônica, passou de 4 meses, que é a tosse crônica, investiga a sinusite. Segundo lugar, você tem que investigar obrigatório a tuberculose. Agora, tem como distinguir, decifrar uma tosse da outra, doutor? Tem. Uma tosse sempre é diferenciada da outra? Tem a história clínica, né, pela história clínica, o exame físico, né? Uma medicina bem feita. Não adianta você chegar lá nas coxas, você chegar lá numa pressa, num plantão, o cara fala, estou com tosse, toma aí, você vai embora. Não é assim que foi a medicina. Não é desse jeito. A medicina, você precisa ter paciência. Eu estou começando a entender uma série de coisas, uma briga interna minha. Eu estou começando a entender um médico que eu sempre admirei na minha vida, em segundo lugar, porque o primeiro é meu pai. Aliás, em terceiro. Primeiro é meu pai, segundo meu filho. Em terceiro, um médico espírita, doutor de Bezerra de Menezes, que ele falava, o médico não tem direito a nada, tem direito a curar. Ele não tem direito a sentar para almoçar, ele não tem direito a ganhar dinheiro, não tem direito a nada. Eu tenho essa prece no meu consultório pregado na parede lá. Então a pessoa tem que ter paciência, acima de tudo. Ouvir o paciente. Por exemplo, a coisa que acontece muito no meu consultório, falta de ar. E falta de ar. Aí você vai examinar a pessoa, o pulmão está limpo, você fala, como é que é a falta de ar? Fala assim, eu vou ilustrar mais uma vez com meu pai. Um paciente procurou meu pai em Viradouro ainda, falou, doutor, eu estou com uma falta de ar danada, estou que não aguento mais. Como a cidade era muito pequena, Viradouro tinha 10 mil habitantes, meu pai conhecia todo mundo. Meu pai falou, como é que é a falta de ar? Depois de ter feito o exame físico inteiro, o pulmão limpo, tudo, a pessoa falou assim, o ar chega até um ponto do peito e não entra mais. E não entra, meu peito não enche. Isso chama de espinéia suspirosa. Isso está ligado à ansiedade. Meu pai falou assim, volta com a sua mulher que sara. Entendeu? Então tem várias coisas, são várias variáveis dentro da medicina. Mas agora, usar xarope é o fim
da picada. E eu quero diferenciar bem, né, que o GINA, que é a Global Initiative for Asthma, que é aplicada aqui no nosso consultório, a gente usa corticoide. Corticoide é o pulo do gato da asma. Então ele vem em forma de xarope para criança, adulto é comprimido. Então vamos diferenciar bem um xarope, que ele vem em forma de elixir, né, que é a prednisolona, dessas outras, levodoropropizina, acebrofilina, essas porcarias que não por aí. Eu fico muito chateado, eu fico muito bravo com isso, porque eu tenho uma formação clínica e pneumológica numa escola boa, sou de uma escola boa, e a gente é muito radical com isso. Vira e mexe, eu chamo meu filho no consultório, ele me chama no consultório dele para explicar sobre essas porcarias de vacina para asma que andam por aí, sabe? A gente tem um trabalho muito ético, extremamente. Vamos para o telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Marlene. Marlene, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Não, eu vou parabenizar ele, porque na época do doutor Miguel, é verdade mesmo, viu? A gente indo aqui como que chama ali em cima, para baixo aqui na Avenida 4, 5, mas aquele velhinho era porreta, viu? Bem a Deus. Olha, se dava meia dúzia de penicilina, cara, ó, você sarava. Mas é o que tinha naquela época. Você vai nessas porcarias da UBS, esse examina de passa xarope, não vira nada, o cara nem levanta da mesa, meu. Peraí, cara, não, as pessoas que me procuram no NGA, a não ser que eu faço lá o plano de alto custo dos remédios para asma, que é só preencher papel. Tudo bem, mas meus pacientes, todos, em qualquer lugar que eu esteja, eles deitam no divã e eu examino um por um. Né? É uma coisa que vem lá da minha família, já que eu te falei, né? Nós somos a primeira família de Orlândia que tem a terceira geração de médicos. Meu pai, eu e meu filho. É verdade. Né? Bens a Deus. Obrigado, viu? Nada, doutor. Doutor, tem uma pergunta via... Tá vendo como é que vale essas coisas? Ganhei meu dia. Mesmo que o Brasil perca, meu dia eu já ganhei. Tá, como é que é o nome da pessoa aí? Ela não falou o nome. Falou, agora eu não me recordo o nome dela. Tá bom. Doutor, aqui a Jaci, gostaria de saber se o uso da bombinha com corticoide engorda. Não, de jeito nenhum. É outro tema que eu posso abordar aqui. Quando nós criamos o Respivida, nós criamos um questionário de conhecimento de asma. E quando nós fomos aqui em Ribeirão, na USP, mostrar o programa, eu fui convidado pelo professor Elcio para a gente fazer um questionário amplo sobre o conhecimento de asma. Quando a gente faz o questionário, uma das perguntas é: bombinha vicia, bombinha engorda? 90% das pessoas dizem que vicia e dizem que engorda. O corticoide... Primeiro, a bombinha de broncodilatador não faz mal para o coração, não mata, nem vicia, não faz nada. É o tratamento de eleição. Hoje a asma é quase tudo tratado por bomba, né? Pelas bombinhas que a gente fala, né? O certo é dispositivo inalatório. O corticoide inalado, o efeito colateral dele é mínimo, ele vai para o pulmão. Se você toma, por exemplo, prednisolona ou prednisona, a diferença de prednisona para prednisolona é que a prednisona passa no fígado e vira prednisolona. Então, se você tomar a prednisolona, você vai poupar seu fígado. Se você toma isso por longo prazo, ele retém muito líquido, se engorda mesmo, engorda muito. Mas o tópico, que é o oral, que a gente faz a bomba, né, que tem a budesonida, fluticasona, betametazona, tudo isso, usar o tópico dentro do pulmão direto, de jeito nenhum, para engordar meio quilo, vai levar 30 anos usando. Doutor, tem outra pergunta que chega aqui: o que seria uma tosse comprida? Coqueluche. A tosse comprida é sinônimo de coqueluche. Mas nós temos vacina contra isso, né? Chama pertussis. A pertusse. Mas nós pegamos, recentemente meu filho pegou uma coqueluche no consultório. Então, coqueluche é sinônimo, tosse comprida é coqueluche. A característica: a pessoa tosse, a criança, né? Tosse, vai lá em cima, dá uma falta de ar, aí ele dá um guincho. E
volta. Essa é a tosse comprida. Doutor, tem uma outra paciente perguntando: doutor, esses dias o meu filho estava com uma tosse. É uma tosse meio que seca. Eu levei ele no plantonista do hospital. Ele medicou um xarope e disse para que eu fizesse inalação nele. A tosse simplesmente aumentou. Por que isso aconteceu? Bom, eu não estou aqui para discutir conduta de colega. Eu estou aqui para discutir o que o GINA, Global Initiative for Asthma, preconiza. Primeiro, o aerosol, eu faço, só quando está internado. É assistido, mas em casa o aerosol está totalmente abolido. Quando eu cheguei aqui, eu mandei a Irlanda inteira comprar aparelho de aerosol. Agora eu mando todo mundo jogar fora. Trata com bombinha. É bombinha que usa, né? E qual que é a outra coisa que ela aborda aí? Sobre o xarope que o médico receitou, e depois ele estava com uma tosse seca. E depois de fazer o aerosol, essa tosse veio que aumentar. Então, mas você sabe o nome do xarope? No mínimo é a cebrofilina. Essa porcaria que aumenta a tosse de todo mundo, pelo que eu falei, ela irrita o pulmão. A cebrofilina não funciona, é uma porcaria. Doutor, essa questão do aerosol, da inalação, esse tipo, o senhor sempre menciona aqui o uso de bombinha. Para fazer a utilização desse uso da bombinha, a mãe do paciente ou o próprio paciente deve passar pelo médico para saber qual será o uso de bombinha, ou é uma bombinha, ela é padrão, é um modo único, doutor? A bombinha tem vários tipos de ser administrada, né? Tem o spray. Tem umas que você quebra um comprimido e chupa, né? Tem o Rotadisc, tem vários tipos, mas todos eles são muito bons, são ótimos. Eu insisto muito na via inalatória, porque a via inalatória, o custo é baixo. O governo dá o remédio, quer dizer, o custo é baixo, o custo é zero. O governo dá o remédio. O efeito colateral é mínimo e a eficácia é máxima. Então, o que você quer mais que isso? Eu, quando mudei para cá, há 30 anos, nessa época eu internava 20 asmáticos por mês. Sabe quanto que eu internei até hoje, agora? Agora, nesse mês? 1. Com problemas. Deixa eu passar aqui também, doutor, as pessoas, né, sempre participando, elogiando. Chega um torpedo aqui também, que mesmo fora do plano, parece que o senhor não atende mais no plano. O senhor pode explicar melhor o torpedo que chegou aqui? O senhor mesmo fora do plano é o melhor médico que a Orlândia tem. É legal e gratificante. É muito, é um trabalho honesto que a gente tem. É um trabalho honesto, a gente trabalha honestamente, a gente não engana ninguém. O meu pai me ensinou um negócio assim, ó, eu falo muito do meu pai, né? Assim, filho, medicina, quando você não sabe, encaminha. Faz tua parte, se é pneumologista, faz. Vai aparecer lá uma insuficiência cardíaca, não trata não. Trata não, encaminha, melhor coisa. Tem um outro torpedo aqui, doutor, tem coceira na garganta e depois uma crise de tosse. O que pode ser? Alergia respiratória. Precisa identificar o tipo da alergia que vem, né, que tem, de onde vem, tratar a alergia. A medicina é prevenção. Não existe. A medicina curativa tem que acabar isso aí. A não ser num caso, cirurgia, um infarto, tal. Mas mesmo infarto. Prevenção. Qual a prevenção do infarto? Andar, não fumar, comer uma comida frugal, leve, sabe? Não sei, me parece aí que com a massificação da medicina, os planos de saúde, o próprio SUS, com os baixos rendimentos, né? Eu vou te dar um exemplo de baixo rendimento do SUS. A minha filha fez uma cirurgia, vai fazer 2 anos em outubro. O hospital me cobrou R$ 1.500. Então fomos descontando no que eu recebia do SUS. Em 2 anos eu não consegui receber R$ 1.500 do SUS. Eu ainda estou devendo 140. Então isso torna a medicina um negócio muito banal, uma coisa muito esquisita, né? Aí vem esse problemeiro aí, né, que a gente sabe que o Brasil está passando por tudo aí, e realmente a medicina foi deixada de lado, né? No problema, por exemplo, eu vou falar só um pouquinho, não quero entrar nisso, que é muito chato, os médicos cubanos, sabe? Eles alegam que traz médico de Cuba porque ninguém quer trabalhar no serviço público. Mas como é que eu vou trabalhar no serviço público? Como eu trabalhei aqui em Orlândia para os 2 últimos prefeitos, o Rodolfo e o Vado, eu levei 8 meses para receber. Como é que eu vou querer um serviço público?
Como é que eu faço? Não tenho estabilidade. Eu tenho família, eu preciso pagar supermercado. Nós chegamos a ficar 8 meses sem receber um centavo. Então você não tem estabilidade. Você não tem nada, você não tem plano de carreira, não tem nada. Quando você vai receber lá, paga 8 meses depois, você está com as contas tudo atrasadas, né? É que a gente tem outras rendas, né? Mas aí pega para cobrir o buraco, traz meia de cuba a hora. Moralize o serviço. Moralize o serviço. Sabe? Eu não sou político, nunca fui. Não quero saber, não tenho cargo eletivo, não tenho nada. Eu estou aqui, hoje eu estou muito bravo, porque eu comecei bravo com o xarope. Aí se misturar a política, vai misturando, né? Vai ficando mais bravo. Não, tá louco, pelo amor. Às vezes você pede uma tomografia, leva 8 meses para ficar pronto. Mas olha o que é o Brasil. Ele te pede uma tomografia e pede o CID. O CID é Código Internacional de Doença. Então vamos lá. Eu peço a tomografia e ponho lá o CID. Câncer de pulmão. Mas se eu estou falando que é câncer, eu não preciso do exame, ué. Para que eu vou querer o exame? Doutor, vamos para o telefone, tem a participação do ouvinte. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Cristina. Cristina, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Doutor, eu quero fazer 2 perguntas. Pois não. No caso da tosse da criança, que nem a minha menina tem tosse várias vezes no ano, eu acho que é por causa da alergia, porque ela tem rinite. Em menos de 2 meses, eu passei ela por 2 médicos e cada um receita um remédio diferente. Qual a opinião do senhor nessa questão de xarope? São todos que não valem a pena? Como que a gente faz para saber se dá esse xarope ou não? Eu acabei de falar, os corticóides e xarope é dado para criança. O xarope é apenas um nome do elixir, né? Mas o xarope realmente para tosse. Agora não sei que está fazendo um xarope, a não ser que seja um antialérgico também para rinite. Né? Agora eu vim aqui falar mal mesmo dos xaropes para tosse. Né? Levotropizina, cebrofilina, aminofilina, um monte de coisa. Isso é toda coisa. É engraçado. Às vezes eu recebo gente falando que foi medicada com aerolim xarope. Gente, aerolim xarope, que é o salbutamol, ele está abolido há 33 anos. Quando eu estava fazendo residência, já não usava mais. Agora eu pergunto, o que está acontecendo? Falta de informação de quem? De Doutor, quem? Oi. E só falando rapidinho, antes que a ligação caia, eu queria saber, porque a médica falou assim, eu falei, ela está tossindo muito. A médica falou que eu tinha que me preocupar se ela parasse de tossir. Eu queria saber também se isso é verdade. Não, eu acabei de falar, a tosse é um sintoma, ela não é uma doença. Mas quando você tem uma tosse, por exemplo, uma pneumonia, ela dá tosse. Se ela parar de tossir, é porque a pneumonia sarou, né? Uma crise asmática, ela sempre começa assim, com uma chiadeira, tosse seca e depois vai para o catarro. Aí na tosse produtiva, o catarro, quer dizer, a crise asmática cedeu, ficou só o catarro para sair. Né? Mas você não tem que se preocupar, acabou a tosse, acabou a doença, é sintoma. É que nem você tem uma dor de garganta. Dor de garganta sem pus, anti-inflamatório. Dor de garganta com pus, anti-inflamatório, antibiótico. Parou a garganta, parou a doença. Né? Agora 12h40, meio-dia e 40. Nós agradecemos mais uma vez esse quadro Fala Doutor, recebendo aqui o doutor Carluxo nesse assunto importante, falando, conscientizando os nossos ouvintes em relação aos xaropes e aos medicamentos e também as doenças mais importantes e mais comuns também nessa época do ano. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui em nosso estúdio mais uma vez, discutindo e levando ao conhecimento dos nossos ouvintes nesta prestação de serviço e utilidade pública à nossa comunidade, doutor. Olha, eu que agradeço. Eu vim para cá hoje, que eu já vim bravo. Eu falei, é hoje que eu detono. Eu estou cansado de atender gente passando mal com xarope. Semana retrasada eu tive que internar uma senhora de 80 anos com uma crise asmática braba, tratando com essa porcaria que vocês falaram do Antux aí, sabe? Quando eu voltar aqui, eu quero que você me ajude a me lembrar, que eu vou ensinar como é que você faz uma medicina
agressiva, que nem eu falei aqui agora, ser agressivo, mas uma medicina dócil também. Eu quero trazer aqui para ler aqui um poema que eu fiz para o meu filho, quando eu dei a ele o primeiro estetoscópio. O meu professor disse, o meu professor de farmacologia, que foi o meu grande ídolo durante toda a faculdade, ele disse que foi o melhor poema que eu escrevi na minha vida. Então eu vou fazer uma misturinha aqui legal e ficar mais calmo um pouco, tá? Muito obrigado, gente. Boa tarde. Qualquer coisa, estou à disposição no NGA, no consultório, na cidade inteira. Todo mundo sabe quem eu sou, me procura. Gazeta.